en MP3. Si no le contesto se desespera. Piensa que con otro estoy haciendo lo que le hacía a ella. En MP3. Karl Marx, nascido em Trèveris, 5 de maio de 1818, foi um filósofo, economista, historiador, sociólogo, teórico político, jornalista e revolucionário socialista alemão. Nascido em Trèveris, Prússia, Marx estudou Direito e Filosofia nas universidades de Bona e Berlim. Casou-se com a crítica de teatro e ativista política alemã Jenny von Westphalen em 1843. Devido às suas publicações políticas, Marx tornou-se apátrida e viveu no exílio com a sua mulher e filhos em Londres durante décadas, onde continuou a desenvolver o seu pensamento em colaboração com o pensador alemão Friedrich Engels e a publicar os seus escritos pesquisando na Sala de Literatura do Museu Britânico. Os seus títulos mais conhecidos são o Panfleto Manifesto Comunista, em 1848, e o triplo volume O Capital, de 1867 a 1883. O pensamento político e filosófico de Marx teve uma enorme influência na história intelectual, econômica e política subsequente. O seu nome tem sido usado como adjetivo, substantivo e escola de teoria social. A teoria marxista é substancialmente uma crítica radical das sociedades capitalistas, mas é uma crítica que não se limita à teoria em si. Marx se posiciona contra qualquer separação drástica entre teoria e prática, entre pensamento e realidade, porque essas dimensões são abstrações mentais, categorias analíticas, que no plano concreto, real, integram a mesma totalidade complexa. Karl Marx compreende o trabalho como atividade fundante da humanidade, e o trabalho, sendo a centralidade da atividade humana, se desenvolve socialmente, sendo o homem um ser social. Sendo os homens seres sociais, a história, isto é, suas relações de produção e suas relações sociais, fundam todo o processo de formação da humanidade. Esta compreensão e concepção do homem é radicalmente revolucionária em todos os sentidos, pois é a partir dela que Marx irá identificar a alienação do trabalho como uma alienação fundante das demais. E com esta base filosófica é que Marx compreende todas as demais ciências, tendo sua compreensão do real influenciado cada dia mais a ciência por sua consistência. Segundo Marx, Hegel e seus seguidores criaram uma dialética mistificada, que buscava explicar a história mundial a partir da economia e como o autodesenvolvimento da ideia absoluta. Já os economistas clássicos naturalizavam e deshistoricizaram o modo de produção capitalista, concebendo a dominação de classe burguesa como uma ordem natural das relações econômicas a partir de um conceito abstrato de indivíduo, o homo economicus. Por isso, os economistas clássicos recorriam a robsonadas, isto é, narrativas de trocas de produtos entre caçadores e pescadores primitivos, para ilustrar as suas teorias econômicas. Marx atribuía essa mistificação ao fetichismo da mercadoria, e não a uma intenção consciente. Em oposição aos filósofos idealistas e aos economistas clássicos, Marx propunha uma investigação do desenvolvimento histórico das formas de produção e reprodução social, partindo do concreto para o abstrato e do abstrato para o concreto. Em razão da divisão social do trabalho e dos meios, a sociedade de extrema entre possuidores e os não detentores do meio de produção surge e então a classe dominante e a classe dominada, sendo a classe dominante aquela que mantém o poder sobre os meios de produção e a dominada a que se sujeita a dominante para obter os bens produzidos. O Estado aparece para representar os interesses da classe dominante e cria para isso inúmeros aparatos para manter a estrutura da produção. Esses aparatos são nomeados por Marx de infraestrutura e condicionam o desenvolvimento de ideologias e normas reguladoras, sejam elas políticas, religiosas, culturais ou econômicas.
para assegurar os interesses dos proprietários do meio de produção. Ele defendia a tributação pesada e progressiva de heranças, em sua obra Até a Abolição do Direito à Herança. As ideias de Marx tiveram um profundo impacto na política mundial e em pensamento intelectual. Os seguidores de Marx vêm debatendo entre si sobre como interpretar seus escritos e aplicar seus conceitos para o mundo moderno. O legado do pensamento de Marx tornou-se objetivo de contestação entre inúmeras tendências, cada uma se vendo como a intérprete mais precisa de Marx. Na esfera política, estas tendências incluem o leninismo, marxismo-leninismo, trotskismo, maoísmo, luxemburguismo e o marxismo libertário. Várias correntes também se desenvolveram no marxismo acadêmico, muitas vezes sob influência de outros pontos de vista, resultando no marxismo estruturalista, marxismo histórico, fenomenologia marxista, marxismo analítico e marxismo hegeliano. Do ponto de vista acadêmico, a obra de Marx contribuiu para o nascimento da sociologia moderna. Ele tem sido citado como um dos 3 mestres da escola cínica do século XIX, ao lado de Descartes, e como um dos 3 principais arquitetos da ciência social moderna, juntamente com Emile Durkheim e Max Weber. Em contraste com outros filósofos, Marx ofereceu teorias que, muitas vezes, poderiam ser testadas com um método científico. Tanto Marx quanto Auguste Comte começaram a desenvolver ideologias cientificamente fundadas durante a secularização europeia e novos desenvolvimentos na filosofia da história e ciência.